Graça e paz, irmãos. Nós estamos de volta com a nossa escola dominical e estamos estudando um novo livro, o livro de John Piper, Não Jogue Sua Vida Fora. Na aula passada, no domingo passado, o evangelista Ricardo deu o primeiro capítulo, a introdução, e o primeiro capítulo desse livro. E hoje nós vamos falar aí, então, sobre o segundo capítulo do livro. Não jogue sua vida fora é a proposta. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Estamos jogando fora ou estamos realmente cumprindo o propósito para o qual fomos criados? E hoje nós vamos falar sobre esse segundo capítulo, que é Descobrimento, a beleza de Cristo, minha alegria. Como Cristo tem que ser a nossa alegria, ok? Nós vamos orar pedindo a direção de Deus para a nossa aula, para o nosso encontro. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é bondoso, maravilhoso, e o Senhor tem estado conosco, tem sido nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, ajude-nos, ó Deus, nesse momento, quando estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração e que a Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades nesta aula. Pedimos Tua bênção e direção, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, então nós vamos falar hoje sobre Não Jogue Sua Vida Fora, Descobrimento, a beleza de Cristo, minha alegria. Interessante, né? Quando você olha para a pergunta do breve catecismo, aliás, todo o ensinamento de John Piper está pautado, tudo que ele faz em pregação e toda a motivação de vida, de ministério da vida dele, tem a ver com a primeira pergunta do breve catecismo ou do catecismo maior de Westminster. Qual o fim principal do homem? Para que nós fomos criados? Qual o objetivo principal da nossa existência, da nossa vida? E a resposta lá do breve catecismo é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter alegria em Deus o tempo todo. Se deleitar, desfrutar de Deus a cada dia. E aí John Piper, nos seus escritos, ele sempre leva-nos a pensar: se a pergunta do breve catecismo ou do catecismo maior é qual o fim principal da nossa vida, que é glorificar a Deus, então qual seria o fim principal de Deus? Qual o objetivo principal de Deus? E a resposta que Piper nos dá é que o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Tudo que Deus faz é para a glória do seu próprio nome. Talvez você pense assim: então Deus é metido, né? Deus é arrogante porque ele quer glorificar a si mesmo. Deus não é metido ou arrogante, porque ele é realmente digno de toda honra, glória e louvor. Aliás, toda honra, toda glória e todo louvor é somente para Ele, para nós não. Nós somos miseráveis pecadores. Deus é totalmente perfeito, totalmente santo, totalmente sábio, né? Ele não erra de forma alguma. Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor de todos nós. Por isso, o objetivo principal de Deus é glorificar a si mesmo e que nós nos deleitemos nele, que nós busquemos a ele, que nós encontremos nele toda a razão da nossa vida, toda a razão da nossa existência. É para isso que Deus nos fez, tá? Então, pensando nisso, todos os livros de John Piper, todo o sermão de John Piper, ele vai voltar nesse tema. É o centro da mensagem dele, a glória de Deus e o deleitar-se em Deus. E não é diferente com esse livro, Não Jogue a Sua Vida Fora. Você vai notar esse tema voltar várias vezes à tona, né? E aí, eu fico pensando em algumas coisas que eu coloquei aqui, né? Que eu tirei do segundo capítulo do livro de John Piper, alguns conceitos muito interessantes, muito preciosos. Ele diz assim: a palavra de Deus é que deve ocupar um lugar, um espaço central em nossa vida, em toda a nossa existência. Nós temos que ter a Bíblia Sagrada como num lugar central, né? Nós temos que guardar essa palavra no nosso coração, como diz o Salmo 119, para não pecar contra ti, né? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus deve ter um lugar central, especial na nossa vida, na nossa agenda, na nossa família, na nossa existência como um todo. Nós não podemos passar por esse mundo sem dar atenção às Escrituras, senão nós vamos jogar a nossa vida fora. Esse é o ponto, né?
principal aqui desse capítulo. É a palavra de Deus que deve ser o nosso grande objetivo e a nossa essência, né? Nosso grande objetivo, nosso propósito e a nossa essência é a palavra de Deus. E aí, o texto que ele mesmo põe para nós lermos é em segunda, abra lá a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver a segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2, 2 Timóteo 2, verso 15. 2 Timóteo 2,15, a palavra que Paulo traz a Timóteo aqui de maneira maravilhosa, né? Olha só o que diz o texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, olha só, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que procurar a aprovação de Deus. Nós temos que procurar viver de acordo com os propósitos de Deus e manejando bem essa palavra, a palavra que Deus nos deu, a palavra da verdade de Deus, né? Ou seja, nós não podemos, ou se não podemos desperdiçar a nossa vida, então o mais importante é descobrir o que Deus deixou para nós. Eu não tenho como não desperdiçar a vida, né, se eu não olhar para a palavra de Deus. Se eu desprezar a palavra, eu já desperdicei minha vida. Por que Deus deixou esse texto precioso por tantos e tantos séculos assim intacto, com uma palavra poderosa de Deus para nós? Se eu desprezar a Bíblia, eu estou desprezando, jogando a minha própria vida fora. É essa a ideia desse capítulo, tá? E aí nós podemos lembrar de um outro texto na mesma carta de Paulo. Vejamos lá em 2 Timóteo novamente. Abra aí a sua Bíblia, eu acabei fechando a minha aqui. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, um texto conhecidíssimo, quando Paulo vai dizer assim, olha só, 2 Timóteo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, 16, que Paulo fala da seguinte maneira: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tá? A palavra de Deus é suficiente, ela é inspirada por Deus, foi Deus quem soprou no coração dos homens aquilo que ele desejou deixar para nós, os recados de Deus, as promessas dele, o plano dele para a nossa vida, para que nós não desperdiçássemos a nossa vida, para que nós não jogássemos a nossa vida fora. Deus deixou as Escrituras sagradas para nós. E por isso, continuando, né, o capítulo, agora, continuando o texto, agora no capítulo 4, versos de 1 a 5, Paulo vai levar Timóteo a assumir um compromisso com a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus. Olha só, conjuro-te, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Como que você vai ser um obreiro aprovado? Manejando bem a palavra da verdade e anunciando, vivendo, experimentando essa verdade de Deus. Assim você não vai jogar a sua vida fora em hipótese alguma. Quando nós amamos as Escrituras, quando nós procuramos viver aquilo que a Bíblia nos ensina, nós não jogamos a nossa vida fora de forma alguma. É a proposta aí da nossa aula de hoje, tá? Mas o próprio texto de Paulo diz que nós vamos ser cercados de pessoas que vão desprezar essa doutrina,
que vão buscar as fábulas, vão dar ouvidos ou não vão dar ouvidos à verdade e vão se entregar às fábulas, né? Como as pessoas acreditam em bobagens, em mentiras, em filosofias, em ideias humanas que não fazem sentido algum e desprezam as escrituras sagradas, tá? E aí, alguma coisa importante aqui que nós precisamos tratar, né? Nós vivemos no nosso tempo, e Piper já vivia isso no tempo em que ele iniciou o curso de seminário, final da década de 60 e década de 70. Desde aquele tempo isso já estava impregnado na cultura americana e que foi passada também para a nossa cultura. Nós vivemos num pântano de subjetividade, ou seja, para mim esse texto fala, né? Eu posso pegar um versículo da palavra e dizer assim, para mim o texto diz tal coisa. Aí outro vai pegar o mesmo texto e vai falar, não, mas para mim esse texto diz o contrário. Esse texto diz tal coisa. Aí outra pessoa pega a Bíblia para o mesmo texto que leu e vai dizer, não, esse texto para mim diz outra coisa totalmente diferente do que vocês estão dizendo. Então, nós vivemos num período de muita subjetividade. As pessoas acham que podem fazer o que bem entendem com o texto da palavra de Deus. Isso é inadmissível, nós não podemos agir em hipótese alguma dessa maneira. E isso veio de quem? Como que nós passamos a adotar, não só para o texto bíblico, mas para muitos escritos, isso veio como uma implicação de uma filosofia chamada de existencialismo, onde ela ela trouxe problemas drásticos para a nossa realidade, mostrando assim, que os textos não têm sentido objetivo algum. Tá? Os textos não têm sentido de objetividade. Eu não encontro sentido no texto. Eu crio o sentido que eu quiser. Isso tem acontecido muito nos nossos dias, né? Tem pregadores dizendo assim, eu adapto a palavra, eu tenho que adaptar a palavra às realidades, às necessidades do dia a dia. Isso não é possível fazer. A palavra de Deus é imutável, eu não posso adaptar, eu não posso criar os ensinamentos da palavra, eles já estão lá. Eu tenho que descobrir o que Deus quer e eu posso sim aplicar para as minhas dificuldades, para a minha realidade. Aí é diferente. Mas eu não posso simplesmente criar o sentido da palavra. O sentido já está lá. Nós vivemos numa época, numa era, em que cada um tem a sua verdade. As pessoas dizem assim, mas não existe verdade absoluta, não é isso? Quando você fala da Bíblia como verdade, como palavra de Deus, um incrédulo, um ateu, a primeira coisa que ele vai dizer é, mas não existe verdade absoluta. E aí eu pergunto para você o seguinte, quando um ateu te diz isso, não existe verdade absoluta, o que ele acabou de fazer? Quando alguém defende essa tese, não existe verdade absoluta, portanto a Bíblia não é uma verdade absoluta. Ele acabou de criar a sua própria verdade absoluta. Não tem como fugir de absolutos. Ou você crê no absoluto da palavra de Deus, ou você vai inventar os seus próprios absolutos. Aliás, Tim Keller trabalha muito bem nos seus escritos nesse sentido, né? A ideia de que os homens estão buscando absolutos para viver, absolutos que fazem parte ou que agradam seus próprios corações. Eles não querem aceitar os absolutos de Deus, as lições preciosas da palavra de Deus, e vão inventar os seus próprios absolutos. É a marca, né, da pós-modernidade, é a marca do momento em que nós vivemos, né? Cada um tem a sua verdade, cada um faz o que quer com a verdade, e não há como fugir então de absolutos. A Bíblia passa a ser encarada, por causa do existencialismo, a Bíblia passou a ser encarada como se fosse o barro, e nós o oleiro. Nós vamos moldar as escrituras de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos interesses. Eu me aproximo da Bíblia para tirar o que eu quero da Bíblia. E não é assim que funciona. Assim você vai jogar a sua vida fora. Você se aproxima das escrituras como sendo ela a única regra de fé e de prática e que vai contra o seu coração enganoso, que vai bater pesado contra você, que vai te mostrar o quanto você está desonrando a Deus e desperdiçando, né, desperdiçando a sua vida, e você precisa parar de jogar a sua vida fora. Você tem que andar de acordo com os absolutos de Deus, com a palavra de Deus. É a proposta da nossa aula de hoje, tá? E aí, o texto do capítulo, ele vai trazendo outras questões muito interessantes. Por exemplo, ele diz assim, Piper diz assim, que nós precisamos encarar a disciplina, né,
nós precisamos encarar a disciplina severa de ler a Bíblia. Não é ler de qualquer forma, não é ler do jeito que eu quero, mas é uma disciplina, e a severa disciplina de ler a Bíblia como um todo e não como um texto fora do seu contexto. Por quê? Vejamos bem, a palavra de Deus é aliás, Bíblia, né? A palavra Bíblia significa biblioteca, está no plural, conjunto de livros. São 66 livros escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, né? Com propósitos diferentes, mas que se completam e formam uma unidade. Você não tem contradição, mesmo escrita em línguas diferentes, em culturas, épocas, propostas e propósitos diferentes, a Bíblia se completa e não vai contra um texto no outro. É algo assim incrível, maravilhoso. São 66 livros escritos por diversos autores, né? Mas cada parágrafo da Bíblia tem a ver com um outro parágrafo. Está interligado com a lição de um outro parágrafo. Cada capítulo está relacionado aos outros capítulos, cada livro relacionado a outro livro. Por isso que a grande regra de interpretação da Bíblia é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso fazer doutrina quando eu tenho um versículo só me trazendo mais dúvidas do que acertos. Então eu pego toda a palavra de Deus para ver o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. É a principal regra para interpretar as Escrituras. A Bíblia interpreta a si mesma. Por quê? Porque os textos estão interligados, relacionados. E há uma unidade que aponta para um propósito total de Deus, né? A unidade que aponta para a história da redenção. E essa história da redenção aponta para a glória de Deus. É o que nós chamamos de metanarrativa, a grande narrativa das Escrituras, a obra de salvação, a obra de redenção, que aponta, que tem o objetivo de glorificar ao Senhor, de fazer nós olharmos para o Senhor, tirar os olhos da nossa vida, do nosso próprio umbigo, do nosso próprio pecado, dos nossos próprios desejos, e passar a encarar a vida como sendo para Ele. Somos dele, propriedade exclusiva dele, fomos comprados por um alto preço, devemos viver para Ele. Tiramos os olhos de nós mesmos para viver a partir de agora, né? Para Cristo. Então a grande metanarrativa, aliás, você tem várias metas narrativas. A teologia bíblica defende os grandes vocábulos: criação, queda, redenção e consumação, a volta de Cristo, quando tudo isso será completo, né? E a glória de Deus será manifesta de uma forma preciosa demais. E aí John Piper, nesse momento, ele fala um pouco mais sobre o grande objetivo da sua vida, que ele começou a entender no começo do seminário, que ele começou a entender o propósito da sua existência, o propósito da existência de todas as coisas, pautado na primeira pergunta do Breve Catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutá-lo para sempre. E ele vai dizer assim: os dois grandes alvos de Deus, os dois grandes objetivos de Deus, que vão se tornar num só objetivo, não é? O alvo de Deus é ostentar a sua própria glória. O que Deus deseja fazer, né, é que Ele deseja em tudo que Ele criou ser glorificado na sua criação, na nossa vida. Quando eu não glorifico a Deus, né, eu não encontrei o propósito da minha existência. Então eu tenho que me deleitar em Deus. Aliás, os dois grandes propósitos de Deus: a glória do seu próprio nome e o deleitar-se em Deus com todo o nosso coração. Deus quer que nós encontremos nele toda a paz que precisamos. Não é num esposo ou numa esposa, no seu cônjuge, que você vai encontrar essa plena satisfação. Não é se você tem ou não filhos, não é se você tem ou não emprego, dinheiro, salário, não é se você tem posses, casa, carro, diplomas. Nada disso serve, nada disso vai preencher o seu coração se você não tiver Deus, se você não viver para Deus, se a sua vida e todas as coisas que Deus te deu não for para
para a glória dele e para se desfrutar ou para encontrar nele a paixão da sua vida, o seu grande amor. Deus é sempre o primeiro. As coisas da vida fazem sentido, são importantes, mas nós criamos ídolos. Lembram do que Calvino sempre dizia? Baseado em Eclesiastes 3, quando Deus põe no coração do homem, ou pôs no coração do homem a eternidade. Calvino dizia: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós temos que tirar os olhos dos nossos ídolos, do ídolo do nosso coração ou dos ídolos, e olhar profundamente para Deus, para a glória dele. Eu existo para glorificar, para bendizer o nome de Deus. Então, deleitar-se em Deus, encontrar nele todo o nosso prazer, toda a nossa alegria, aquilo que ele disse à mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der. Lembram do encontro de Jesus com a mulher samaritana naquele poço lá no monte, naquele poço no monte de Gerizim? Não é? Jesus está com sede, a mulher vem tirar água num horário desfavorável, meio-dia, o sol a pino. As mulheres vinham antes, mas ela era vista como alguém desprezada da sociedade pelo histórico de relacionamentos que ela teve. Então ela sobe ao meio-dia, bem depois das outras mulheres, um sol terrível, para buscar água separada das outras mulheres. Os discípulos vão à cidade de Samaria comprar comida. Jesus fica ali no Monte Gerizim, ao lado do poço, e ele quebra o silêncio para conversar com ela. Ela estranha, porque como assim ele sendo judeu conversando com um samaritano? E como assim ele sendo homem conversando com uma mulher? De acordo com a cultura deles, Jesus está quebrando paradigmas. E aí Jesus pede água para aquela mulher. E aquela mulher acha estranho o pedido de Jesus por ser ele judeu e homem e ela ser uma mulher e mulher samaritana. Mas aí Jesus diz: se você souber quem é que está te pedindo água, você me pediria água e eu lhe daria uma água que você nunca mais teria sede. É essa a ideia. Quando nós experimentamos Cristo, quando nós experimentamos Deus, nos deleitamos nele, nós não temos mais sede. Nós entendemos totalmente o que Davi diz: se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu não preciso de mais nada, eu preciso dele, de me deleitar nele, de glorificar a ele, de entender que a minha vida, o meu sonho, tudo que eu tenho pertence e deve ser devolvido a ele para a glória do nome dele, não para a nossa própria glória. Deleitar-se em Deus com todo o nosso coração. E nós precisamos nos unir a Deus nesse propósito. Nós precisamos voltar a nossa vida para Deus, para a glória dele e para desfrutar em Deus, ou para nos desfrutarmos em Deus. E aí, o John Piper ele diz assim, né? Essa é a única maneira da gente não desperdiçar a nossa vida. A única forma de você não desperdiçar a sua vida é você entrar nesse propósito de Deus. Eu quero que a minha vida glorifique ao Senhor, que Deus seja visto, glorificado, honrado através de nós, e que nós encontremos em Deus tudo aquilo que nós tanto buscamos no mundo, tudo aquilo que nós buscamos no dinheiro, nas posses, nas famas, nos relacionamentos, tudo que eu tento encontrar nessa vida, mas nunca vou encontrar, porque eu fui criado para encontrar tudo isso em Deus. Ele é o único refúgio e fortaleza, ele é o único socorro bem presente nas tribulações, ele é o único que pode alegrar o meu coração, ele é o único que tem para mim propósitos claros na vida e que me faz feliz e me faz um coração repleto de paz e de alegria. A única maneira de não desperdiçar a vida é nós entrarmos, trabalharmos com Deus nesse propósito, de Deus ser glorificado com a nossa vida, com tudo aquilo que nós temos, e de nós desfrutarmos de Deus, experimentarmos as alegrias de Deus. Aliás, isso é algo muito interessante. Quando eu tive um módulo de mestrado lá sobre pregação, e o módulo falava sobre evangelização. E nós estudamos vários autores ali, como cada pregador, como cada autor pregava o evangelho. Até pregadores meio estranhos, né, com uma teologia bem complicada, e bons pregadores. Então vimos lá como Paul Washer pregava o evangelho, como que era anunciado o evangelho, e Nicodemos entendia que, Augusto Nicodemos entendia que deveria ser pregado o evangelho, como pastor Hernandes, né, como John Piper e tantos outros autores que nós vimos lá. E é muito interessante, o que mais me chamou a atenção
é que a linha seguia a mesma. Você pega esses grandes teólogos e a linha seguia a mesma, mas John Piper vai além dos outros. Porque John Piper dizia assim: nós entendemos que o plano de salvação é para Deus nos dar a vida eterna, que segundo o Apocalipse é uma vida onde não há mais choro, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, não há mais doença, não há mais morte, não há mais problema algum. Tá, isso é verdade, mas é muito mais do que isso. E John Piper diz assim: a vida eterna é um derramar de Deus no nosso coração por toda a eternidade. A vida eterna é um experimentar as delícias que nós temos de Deus. É muito mais do que não ter problemas, é receber de maneira abundante a glória de Deus, a manifestação, a presença dele marcante na nossa vida, coisa que Adão e Eva tinham antes de pecar. Nós vamos ter de volta essa restauração, a presença santa, poderosa, perfeita de Deus no nosso coração, preenchendo cada detalhe da nossa existência, da nossa vida. E isto é não jogar a vida fora, é viver para a honra e glória do nome do Senhor. E aí eu queria citar aqui uma frase. Nós já estamos terminando a aula, eu não vou terminar o capítulo, eu vou deixar para a semana seguinte para terminar, porque ele vai entrar num assunto muito interessante, tá? E aí eu queria citar uma frase, entre aspas, de John Piper. Vou ler um texto que não está no livro, algumas coisas que eu coloquei que não está no livro, um texto de Jesus falando com os discípulos, e contar uma ilustração que também não é do livro de John Piper, mas é a história contada no livro de Joel Bick, Espiritualidade Reformada de Joel Bick. Olha só a frase de John Piper, ele diz assim: se a minha vida era para ter uma só paixão, que a tudo satisfizesse, que a tudo unificasse, teria que ser a paixão de Deus. Vou repetir a frase. Se a minha vida era para ter uma paixão só, que a tudo satisfizesse, que a tudo unificasse, teria que ser a paixão de Deus. Você é apaixonado por quem? Por Deus ou pela sua própria vida? Por Deus ou pelo seu cônjuge? Por Deus ou pelos seus filhos? Por Deus ou pelo seu trabalho, seu dinheiro, suas posses? Deus, nós temos que ser apaixonados, amar a Deus acima de todas as coisas, amá-lo com toda a força, com todo o nosso coração, entendimento. Ele é tudo em nós. Se a nossa vida era para ter uma só paixão, que a tudo satisfizesse e a tudo unificasse, teria que ser a paixão por Deus, tá? E aí isso me fez lembrar o texto de Jesus, e eu queria que você abrisse comigo em João 6, Evangelho de João, capítulo 6. Eu queria que você abrisse lá a palavra, versos 67 e 69. João 6, 67 e 69. Só lembrando para nós aqui o contexto, tá? O Senhor Jesus por 2 vezes multiplicou os pães, e a multidão dos discípulos passou a seguir Jesus por causa de pães. Vamos fazer um paralelo com o nosso tempo? Você já viu quanto está o quilo da carne? Você já percebeu quanto está o quilo da carne? Não é? Uma carne de segunda que custava aí há pouco tempo atrás, certo, perto de R$16, de um ano saltou para 26 e hoje ele está 36. É um negócio absurdo. Uma carne de não muita qualidade, tá? Que muita gente humilde podia comprar no passado, hoje não se compra mais. Vamos trazer para o nosso contexto? Vamos supor, né? Que fosse hoje e Jesus começasse a multiplicar os alimentos, a carne, o pão, o leite, tantas coisas caras. A gente vai no mercado e está cada vez mais caro. As pessoas passaram a buscar Jesus por causa de comida, por causa de bebida, por causa das coisas boas do dia a dia. É a teologia da prosperidade e saúde perfeita que Jesus nunca pregou. E Jesus disse naquele momento que ele não mais multiplicaria os pães, porque ele era o pão da vida e que as pessoas deveriam buscar alegria não no pão em si mesmo que come, né, o que comemos, mas nele. Ele é o pão que desceu do céu e nele nós temos que encontrar toda a nossa alegria. E aí o Senhor Jesus coloca aqui, né, o João 6, 66, aliás 67 a 68. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus está dizendo, vocês vão fazer como os outros que se retiraram, porque eu disse que não mais vou multiplicar pães, e porque eu disse que eu sou o pão da vida, vocês também vão se retirar?
Olha a resposta de Pedro, João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Não há outro em quem podemos buscar refúgio. Somente Deus tem vida eterna. Somente Cristo tem a minha satisfação. Somente Cristo tem que ser tudo para a nossa vida. E se eu não viver assim, eu vou desperdiçar a minha vida fora, como aquela multidão que se afastou e desperdiçou a sua vida, porque só seguiu a Jesus, não interessado em Cristo, mas sim nas bênçãos do Senhor Jesus. E aí, John Piper vai entrar agora numa citação de Jonathan Edwards, o quanto Jonathan Edwards foi relevante para o seu pensamento, os seus professores ali de seminário, né? Todos impactados pela literatura de Jonathan Edwards. Mas antes da gente falar de Jonathan Edwards, que eu vou deixar para a aula seguinte, nós vamos falar um pouco sobre Theodor Frelinghuysen. Theodor Frelinghuysen era de uma família de descendência alemã. O avô dele foi impactado pela reforma luterana e o pai dele se tornou um pastor ali nas mediações da Alemanha. Depois foi para a região dos Países Baixos, né, da Holanda, por exemplo. E Frelinghuysen cresceu no Evangelho, temendo ao Senhor, amando ao Senhor, sendo piedoso, tendo contato com gente muito piedosa. Era um movimento do puritanismo muito forte naquele tempo, junto com o pietismo, ou seja, a busca incessante das principais doutrinas de Deus, mas ao mesmo tempo a piedade, a volta, né? A teologia experiencial, experimentar Deus, as alegrias de Deus na nossa vida. E Frelinghuysen foi um homem que cresceu dessa maneira e foi para o seminário e se tornou pastor numa província da Frísia, lá dos Países Baixos. Mas aconteceu algo muito interessante com Frelinghuysen. Enquanto ele pastoreava aquela região da Frísia, uma região muito pobre, muito humilde, ela sofreu uma inundação, uma enchente, e toda a igreja foi varrida. A igreja onde ele pastoreava foi varrida, deixou de existir por causa da água. A água foi, invadiu a cidade e transtornou todas as coisas. A partir dali ele ficou sem igreja. Ele não tinha mais onde pastorear. E o presbitério dele lá na Holanda chegou para ele e disse: olha, nós estamos precisando de um pastor para tal cidade. Você aceita ir para tal cidade? Frelinghuysen nem sabia exatamente onde era essa cidade. Ele disse: eu vou, é para a glória de Deus, eu estou precisando de uma igreja para pastorear, eu perdi a minha igreja, não tem mais onde pastorear, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. Quando ele disse sim, depois de um tempo ele fica sabendo onde era essa igreja. Não era na Holanda. Ele tinha que atravessar o oceano e era numa colônia holandesa em Nova Jersey, uma das colônias holandesas lá nos Estados Unidos, ainda começando a se formar. Irmãos, esse homem pensou: e agora? Eu não sabia que eu tinha que atravessar o oceano. Olha como Deus está agindo, né? Deus agindo o tempo todo, Deus levantando pessoas o tempo todo para cumprir os propósitos de Deus. Frelinghuysen pensou assim: eu não queria sair da Holanda, do meu país, mas eu não posso voltar atrás a um compromisso que eu fiz. Eu disse que eu ia pregar, eu disse que eu ia anunciar o Evangelho, que eu ia pastorear o rebanho de Deus nesse lugar. Eu não posso mais voltar atrás. Ele lembrou do Salmo 15, que o crente dá a sua palavra, ele tem que cumprir a sua palavra. E aí ele se dispôs e ele foi para os Estados Unidos. Irmãos, a estada de Frelinghuysen nos Estados Unidos trouxe um grande transtorno às colônias ali. Porque a palavra dele era dura no púlpito. Ele pregava, vamos supor aí, vamos pensar hoje como um Paul Washer prega, né? Pegando pesado nas pessoas, confrontando as pessoas com seus pecados, as pessoas se dizendo crentes, e ele dizendo: será mesmo que você é crente? Olhe, né? Sonde o seu coração, veja se você está andando de acordo com a palavra de Deus. E esse homem era um grande pregador, mas ele teve muitos e muitos problemas nas suas igrejas, e ele não deu certo no pastorado porque as pessoas não queriam ouvir a verdade de Deus. Elas estavam acomodadas, elas estavam querendo satisfazer os seus próprios desejos. Mas Frelinghuysen foi quem impactou o coração de um jovem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é considerado o grande líder do primeiro grande reavivamento da história.
O líder nos Estados Unidos foi Jonathan Edwards, o líder lá na Europa foi George Whitefield e John Wesley, os grandes líderes do grande reavivamento, né, do primeiro grande reavivamento, em 1740, mais ou menos, foi George Whitefield, o metodista John Wesley e nos Estados Unidos Jonathan Edwards, congregacional Jonathan Edwards. E o que é muito interessante, irmãos, é que Deus usou Frelinghuysen, Deus fez com que aquela cidade fosse varrida, a Frísia fosse varrida por uma enchente, para que ele pudesse dar a palavra dele que ele ia para um outro lugar, e toda essa direção de Deus fez com que Jonathan Edwards pregasse, impactado pelos sermões de Frelinghuysen, e ele trouxesse para o seu estilo de pregar, e ele pudesse assim impactar aquela geração com sermões maravilhosos, como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, o mais famoso sermão de todos os tempos, né? Pregado aí, claro, tirando o sermão de Jesus, o Sermão do Monte, mas de todos os outros sermões, o mais famoso sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi quem impactou as gerações seguintes. Jonathan Edwards foi quem impactou o coração de John Piper com muitos dos seus ensinos, e é o que nós vamos ver na próxima semana, ele falando um pouco mais sobre Jonathan Edwards, os ensinamentos dele e o quanto ele foi relevante para o seu ministério, ok? Então nós vamos ficar por aqui. O que eu queria te desafiar hoje é: pense nisso. Será que você está desperdiçando a sua vida? Toda vez que você despreza a Bíblia Sagrada, toda vez que você deixa ela fechada na sua casa, não abre, né? Você não lê a palavra de Deus, você está desperdiçando a sua própria vida. Ela é um presente de Deus para os recados de Deus, mas ela não pode ser interpretada como você quer. Você não pode abrir a palavra para buscar aquilo que você deseja para o seu coração. Você tem que estar disposto a olhar para o texto sagrado e para dizer a Deus: Senhor, o que o Senhor quer mudar na minha vida? O que precisa ser transformado na minha vida? E assim o Senhor ter toda a liberdade para transformar o meu coração conforme a tua palavra. Então que Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana nós voltamos para terminar esse capítulo. Eu consegui chegar só até a metade. Nós vamos ter muitas coisas boas ainda nesse capítulo. Não jogue a sua vida fora. Descobrimento, a beleza de Cristo, a minha alegria, ok? Falamos da beleza da palavra por enquanto, né? Mas também estamos falando da glória de Cristo, da glória de Deus, da beleza de Deus, que sem dúvida alguma é a maior lição que Deus quer para nós. Ele quer ser glorificado e Ele quer que nós encontremos todo o nosso deleite nele. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Deus, por estarmos juntos. Muito obrigado porque temos o meio da tecnologia para nos reunir e aprender mais da Tua Palavra. E agora te louvamos também por este livro, te louvamos pelo pastor John Piper, por tudo que ele tem sido de bênção na vida de tantas milhares e milhares de pessoas, com seus escritos tão equilibrados, tão empolgantes e cheios de vida. E ajude-nos, ó Deus, a experimentar essa vida, a glória do Senhor em nós. Ajude-nos, ó Deus, a nós encontrarmos no Senhor tudo aquilo que procuramos, todo o nosso deleite, todo o nosso prazer no Senhor, não nas coisas dessa vida, porque há caminhos que ao homem parece direito, mas no final resultam em morte. E nessa vida nós só encontramos morte, tristezas, angústias, mas no Senhor nós encontramos vida eterna, vida abundante. Por isso, tem misericórdia de nós e ajude-nos nessa caminhada, neste período de ensino deste livro, que nós sejamos impactados com toda a verdade do Senhor. Fica conosco, derrama as tuas bênçãos sobre nós e faz a tua vontade acima de tudo sobre a nossa vida. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito e tem nos dado. Nós te louvamos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje faremos 2 cultos, às 16 horas e outro às 18 horas, para que você possa vir e participar da ceia do Senhor. Não deixe de participar, né? Há muita segurança, distanciamento direitinho para que você não seja infectado pelo vírus. Participe, venha, né? E se alimente desse tão precioso meio de graça deixado para fortalecer a nossa fé. Deus assim abençoe a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus.